Senhor Jesus, fala ao nosso coração, Deus, nessa manhã mais uma vez, Senhor. Que o Senhor venha trazer com clareza, que o Teu Espírito venha revelar com clareza aquilo que o Senhor entende como felicidade, aquilo que o Senhor entende como plenitude. Mas, acima de tudo, que nós possamos sair daqui com um viver ativo dentro da Tua graça, boa e perfeita vontade, que só nós encontramos em Ti e nada mais, Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Bom, nós estamos falando do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele é um negócio assim, que eu tenho apreço particular. Porque, como eu disse pela manhã, toda vez que eu abro minha Bíblia, em Mateus 5, 6 e 7, eu sou confrontado pesadamente pela pessoa que eu sou e pela pessoa que eu deveria ser em Cristo. E isso é normal, é para isso que serve o sermão. A Bíblia diz que a palavra, ela tem que fazer o quê? Ela sai para ensinar. A palavra tem que gerar esse ensinamento. Então, é normal, né? Tem uma figura do profeta que ele está tendo uma visão e fala assim, come o rolo. Né? O rolo era as escrituras da época. E ele come, diz que a hora que ele come, está gostosinho, doce, maravilhoso. Sabe aquela sobremesa que você comeu ontem, à noite? Sabe quem comeu uma coisa gostosa ontem à noite? Amém? Amém, que bom. É bom, glória a Deus por isso. E aí está com aquele doce na boca, maravilhoso. Só que aí de repente o negócio começou a ficar amargo. O profeta fala que a hora que cai no estômago, começa a dar uma azedada, assim, aquela embrulhada. Então ele traz uma imagem, que a verdade de Deus, ela é doce, ela vem com amor, mas ela precisa gerar alguma coisa dentro de nós que gera um esforço, e a gente precisa responder esse esforço, amém? Então, o Sermão da Montanha é o convite para a gente viver isso. Estão comigo? Então Jesus, primeira coisa que ele faz é começar a mudar um pouquinho nossa mente, é começar a ajustar algumas coisas. Né? Eu até brinquei com o pessoal, quem não chegou hoje de manhã, acordou, abriu o Instagram e não viu aquelas propagandas promovidas de algum coach, de alguém, alguma coisa assim, 5 passos para a felicidade, 8 maneiras de vocês conquistarem os seus sonhos. É muito normal, ou sou eu que recebo essas propagandas? Né? Rapaz, demais. Quer ver se eu ficar falando? Só por estar falando isso, meu celular está na internet, provavelmente as próximas propagandas que eu vou receber é a respeito disso. Para quem não sabe, isso acontece de maneira automática, tá? Então, estão te ouvindo, tá bom? Mas é muito normal, gente, isso. Por quê? Porque é do nosso tempo. Isso é uma coisa que tem acontecido no nosso tempo. Nós estamos vivendo uma era que os seres humanos estão tentando viver em alta potência, em resultados altíssimos. Então, o que vende, só se vende o que se compra. Então, se estão comprando curso, os caras vão vender. Então, é um anseio. Paulo fala disso, que ia chegar um tempo que o pessoal queria ouvir algo que é gostosinho aos ouvidos. Então, é um problema interno da humanidade. Só que Jesus vem com o Sermão da Montanha e ele inverte tudo isso. Porque ele traz algo que gera um paradoxo. Porque onde o mundo diz fraqueza, Jesus diz que é felicidade. Que felizes os pobres. Feliz quem é humilde, feliz é quem chora. É totalmente contrário do que a gente tem ouvido por aí. Não é ou não é? E isso, Jesus, ele precisa consertar essa primeira coisa. Então ele começa a pregação dele consertando isso. Só que, antes da gente ver a definição do que é a felicidade, existe um ponto que nós precisamos entender. Eu gosto muito de história da igreja. Amo demais. Então, quando eu vou vendo a história da igreja nas eras, a gente vê assim, ó, igreja gloriosa, apesar de perseguida, gloriosa no seu primeiro século.
Aí a gente vê o segundo século avançando, vê o terceiro, eles registrando muitas coisas que os caras viveram lá no primeiro século, mesmo em meio a toda a perseguição. E a gente vai chegando no quarto século, a gente começa a entrar ali onde já existem os bispos da igreja de Antióquia, aí tudo chega até Hipona, que a gente tem Santo Agostinho, que já criou um monte de coisa, que praticamente um precursor do que Calvino faz na Reforma. Aí a gente vai vendo, aí a igreja vira um poder político depois de Constantino, os caras querem dominar o mundo com o cristianismo, a gente chega na Idade Média, a época das trevas, onde o bicho pega, a igreja mata um monte de gente, e aí a gente chega na nossa hora. Passam 2000 anos e a gente chega na nossa hora. E a nossa hora, fala assim, graças a Deus. A gente tem que ter a boca cheia para dar esse graças a Deus. Porque se fosse numa época passada, provavelmente a gente estaria aqui com uma tora de madeira prendendo a parede, nós teríamos uma meia dúzia de irmão armado ali na porta, tipo assim, tentando conter, que em algum momento, algum soldado, algum opositor do cristianismo ia entrar aqui e ia matar todo mundo. Essa era a realidade da igreja dos primeiros séculos. E hoje a gente está na época da graça. Gostosinho, ar-condicionado. Amém? E às vezes a gente não valoriza essas coisas. O Sermão da Montanha ele tem um teor muito forte. Mahatma Gandhi, o advogado indiano, ativista indiano, que fez de tudo para acabar com a colonização britânica da Índia, ele não era cristão, ele era hindu e quase acreditava em todas as religiões como um caminho a Deus. O cara, sendo alguém que não era cristão, ele diz assim: se nós perdêssemos todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Quer dizer, se toda a Bíblia queimasse, todos os livros que falam a respeito de Jesus, e aqui ele já engloba tudo, de Buda, dos milhares de deuses indianos, aqui ele está falando de tudo. Todo livro que falar de alguma divindade na face da terra, se esses livros queimarem, e se sobrar Mateus 5, 6 e 7, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Glória a Deus por isso. Essa é a importância que a gente tem que ter dessas palavras de Jesus. E é legal porque Agostinho ele fundamenta algo que às vezes a gente acaba errando por uma questão de organização bíblica que a gente tem, a formação dos nossos textos. Para quem não sabe, uma Bíblia oriental ela é formada por blocos. A gente não tem versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4. Geralmente ela é formada por um pacotão de textos assim. Então os parágrafos são maiores, tudo. E aí tem um texto que a gente lê dessa maneira, e Agostinho dá uma corrigida. Agostinho fala assim: ora, ele não disse, todo aquele que ouve minhas palavras. Mas, isso aqui para quem não sabe é o final do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha termina nesse exato momento aqui. Mas, ele disse, todo aquele que ouve essas minhas palavras. E parece-me que ele quis expressadamente manifestar que essas palavras pronunciadas na montanha contêm uma doutrina de tal modo perfeita para dirigir a vida cristã. E que aqueles cujo intento sejam tomá-las como norma de vida, com razão, serão comparados ao homem que edifica sua casa na rocha. Eu afirmo tudo isso para tornar claro que esse sermão contém todos os preceitos de perfeição próprios para guiar a vida cristã. Santo Agostinho. Então, Agostinho aqui ele está falando assim, o sermão termina assim, se você ouvir tudo isso aqui que eu estou falando, aí nós vamos ser como o homem que é fincado na rocha. Esquece toda a Bíblia. Aqui a prerrogativa do texto é essas palavras. Esse ajuntamento de palavras. E a gente pode encontrar toda a Bíblia nesses 3 capítulos, amém? Só se a gente tivesse um tempo para fazer isso, nós vamos encontrar a Bíblia inteira aqui, nesses 5 capítulos, nesses 3 capítulos, tranquilamente. Mas a ideia aqui é o quê? A importância de nós vivermos isso para que resulte em algo. E a palavra felicidade, ela tem um termo diferente. A felicidade aqui não é ser feliz por si só. O termo em grego que eles usam aqui é makarios. Fala, makarios. Tá gostando desse negócio de palavra grega, né, pastora? Daqui a pouco nós prega em grego aqui, se deixar, hein? Mas, o que significa makarios? Como que a etimologia dessa palavra ela é vista?
não é só felicidade, não é só bem-aventurado, é algo a mais. Diz assim, ó, supremamente abençoado, bem-aventurado, feliz em um sentido que transcende as circunstâncias eternas, iniciando um estado de bem-estar profundo e proveniente de Deus. É usado originalmente para descrever os deuses gregos como os imortais, aqueles que estão no estado de bem-aventurança, sem preocupações, em plenitude. Feliz, abençoado, próspero, é aquele que é afortunado, porque recebe o favor divino. Então aqui, quando Jesus começa, felizes são, ele está falando disso aqui. Ele falou assim, ó, pleno, perfeito, arrumado, cheirosinho, mediante a minha vontade, é quem faz tal coisa. Mas é muito além. É muito além. Porque como a gente tem essa palavra supremamente abençoado, a gente está falando da mesma situação quando fala que a gente é mais do que abençoado em Deus. Que nós recebemos graça abundante, bênçãos abundantes. É algo que a gente não consegue medir que está sendo dito aqui. Por isso que os gregos comparavam ao poder dos deuses. Que eles eram imortais, morando lá no Olímpio, tudo protegido. E talvez você fala, mas então aí ferrou, porque então para viver essas bem-aventuranças, a gente, como que vai fazer isso, Claudinho? Como vai fazer? A gente não sabe como fazer. Timothy Keller, pastor presbiteriano de Chicago, ele diz assim, você não vive assim para entrar no reino. Você vive assim porque o reino já entrou em você. Amém? Não tem como a gente viver essas bem-aventuranças se a gente não entender isso. Que nós só vamos conseguir viver, ela é o resultado do reino de Deus, já está dentro de nós. Não é um esforço que a gente faz para entrar no reino. Então, a pergunta é, se eu não estou vivendo, então será que o reino realmente entrou dentro de mim? A gente precisa começar com essa pergunta. Amém? Vocês estão sérios. Vamos para a primeira bem-aventurança. Qual é a primeira bem-aventurança? Vamos lá? Felizes. Cadê o Fabinho? Ali, vamos lá, vamos ler junto? Felizes, pois... Glória a Deus. Aqui a gente tem uma promessa. Quando ele fala dos pobres, eles falam que o reino de Deus lhes pertence. Aqui a gente tem algo pro agora. É uma promessa presente. Aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual, como aqui, até falei de manhã, como a pastora Rebeca, a pastora Thelma, já destrincharam para nós sobre pobreza de espírito nesses 2 últimos domingos. Quem aqui estava nos últimos 2 domingos? Foi fantástico. 2 ministrações que precisa mesmo estar no nosso coração. E quando a gente entende esse nível de pobreza, a gente passa a viver esse reino. Porque é a porta do caminho. Não tem como nós vivemos esse nível de felicidade se primeiro nós não reconhecemos que a gente nada tem. É o primeiro passo. Não tem como. Não existe outro meio. Isaías 57:15 diz assim, ó. Porque assim diz o único, e elevado e exaltado, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Aí ele diz, eu habito no elevado e santo lugar, e também com aquele que é de espírito contrito e humilde, para vivificar o espírito humilde e para vivificar o coração dos que estão contritos. Aqui é o próprio Deus falando. Você está contrito, meu filho? Você reconhece sua pobreza? Fica tranquilo. Que eu vivo para te suprir nisso. Amém? Aqui é o próprio Deus falando através de Isaías. Simão, Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. João 6. Gente, aqui Pedro não está falando bonitinho, João 6,68. Aqui ele está reconhecendo. Por 1 minuto o Espírito de Deus iluminou a mente dele. E ele está reconhecendo o seguinte. Que não tem o que fazer, não tem para onde ir, não tem a quem recorrer. Se não for Jesus. Porque é Ele
que tem as palavras de vida eterna. Isso é ser pobre de espírito. É reconhecer as nossas debilidades. Mas, sabe, a um nível muito profundo. Não só superficial. E por que disso? Por causa disso aqui, ó. A pobreza em espírito é sob o que vemos em nós. Tá aí. Você pode repetir comigo? A pobreza de espírito, nós. Agora em diante, como nós sentimos diante disso. A primeira bem-aventurança é sobre nós. Como nós nos sentimos? Me sinto fraco de verdade? Reconheço minha debilidade? Reconheço minha fraqueza? Legal. Agora, como eu sinto a partir disso? Porque é isso que vai ditar quão cristãos nós somos ou não. Quem é da época do gabarito na escola? Vamos revelar a idade, irmãos. Ô, glória. Mas acabava a prova, a gente pegava o gabarito, colocava em cima e ia rabiscando para ver quantas a gente errava. Não era assim? A gente ia vendo os quadradinhos. O Sermão da Montanha, ele é esse nosso gabarito. E se nós não começarmos na pobreza de espírito, a gente vai ter um problemão. Porque a gente não vai conseguir viver nada a partir do que tem para depois. Ou vai viver de uma maneira distorcida. E a gente concluindo que estamos vivendo. E esse é o problema. Então, vamos ser pobres de espíritos. Amém? Segunda bem-aventurança. Vamos lá? Felizes. Amém. E aqui não está falando de um choro, gente. Vou chorar. Não está falando disso. Aqui, Jesus ele não está falando só de um choro emocional, num âmbito emocional. Aqui Jesus, ele não está falando de algo que acontece conosco na vida e sempre vai acontecer. Aqui Jesus ele está indo um pouquinho além. Porque essa chamada para esse choro, para esse lamento espiritual, é para que gere algo em nós. É para que Jesus consiga gerar. Da onde a gente tira isso? Simples. Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm mente dividida. Haja lágrimas, lamentações e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria. Humilhem-se perante o Senhor e ele vos exaltará. Amém? Às vezes a gente retém esse texto e para ali. Resiste o diabo e ele vai fugir de vós. Aí a gente acha que o plano aqui para resistir o diabo é contenção. Ó, o diabo está vindo lá. Vamos lá. Vamos fazer força aqui. Vamos, vai. Não deixa ele passar. Mas Tiago continua o texto. Resiste o diabo, ele vai fugir de vocês. Como? Como a gente resiste? Aproxima-se de Deus. E Deus é Deus presente, é Emmanuel, ele não é um Deus longe. Ele é um Deus de perto, é um Deus conosco. Então ele vai estar perto de você, se aproximou dele, ele vai estar perto de você. Mas, lava suas mãos, purifica-se, anda em santidade. Você tem a mente dividida. Por que Tiago está escrevendo isso? Apóstolo Paulo fala que nós somos tentados por quê? Nas nossas concupiscências. Nós só somos tentados nisso. O que nos tenta é a vontade escondida em nosso coração. A Bíblia deixa claro isso. E ainda mais, fala que ele fica igual um leão. Ali, andando ao redor. E ele vem cheirando. A hora que ele sente o cheirinho, ele fala, aqui, achei. E eu usei até o exemplo da pesca hoje, mais cedo, que quem pesca sabe, o que a gente faz quando a gente vai pescar num horário depois, e a gente precisa que um cardume de peixe fique ali na região que a gente vai pescar. A gente ceva. Então, quando o inimigo da nossa alma percebe essa brecha no nosso coração, essa concupiscência, ele começa a usar
tudo que tiver nas suas mãos para ir cevando aquilo. Deixando apetitoso aquilo. Sabe? A gente fala muito de Eva no jardim, mas a gente tem que prestar atenção no pecado original, que a Bíblia deixa claro que ela olhou o fruto, ela imaginou que era muito saboroso, e aí ela desejou e foi lá e comeu. O fruto não simplesmente caiu. Ai, que legal. Não. Então o inimigo da nossa alma, ele está igual a um leão. Então Tiago aqui está falando sobre resistir, é isso. E aí ele continua. Mas como a gente vai chegar nesse entendimento de a gente se purificar? E aí ele fala que haja lágrimas, que haja lamentação, que haja choro. E é esse choro que essa bem-aventurança está falando, amém? Não é qualquer choro. 2 Coríntios 7 diz assim: porque a tristeza que é da vontade de Deus, ela tem um papel. Ela conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Mas a tristeza do mundo causa remorso. E a tristeza do mundo resulta em morte. Ou seja, essa tristeza do mundo, assim, essa é por causa das ansiedades, dos burnouts, das nossas preocupações demasiadas, de coisas que acontecem que a gente não estava esperando que acontecesse. E essas tristezas podem gerar algum mal. Mas a que vem de Deus, ela vem para desenvolver em nós algo maior. Amém? Martin Lloyd Jones diz assim: o cristão é aquele que primeiro chora por si mesmo e depois ele chora pelo pecado do mundo. Então a gente chora por nós, na pobreza de espírito, reconhecendo que nós somos pequeninos, precisamos amadurecer, crescer, só temos Deus para isso. E aí a gente começa a olhar o mundo de maneira diferente, começa a chorar por aqueles que estão lá, por aqueles que não estão aqui, por aqueles que estão lá fora. Nós precisamos chorar por eles, porque quem chorará, senão nós? Amém? Vamos lá, mais uma. Felizes os humildes, ou algumas versões, mansos, pois herdarão a terra. O que é mansidão para a Bíblia? O que é humildade para a Bíblia? Às vezes a gente acha que mansidão é aquele cara que engole tudo, né? Tá quietinho ali. Até faz sentido. Mas quando nós começamos a analisar os textos bíblicos sobre mansidão, nós percebemos que mansidão ela tem um teor a mais. Ela está falando de domínio próprio. Ela está falando daquela pessoa que tem muito poder, tem muito recurso, muitas coisas, mas ela suprime isso. Ela consegue controlar isso e equalizar para conseguir falar de igual a igual para as pessoas que estão ao redor. Ele não ostenta tudo que ele tem. E eu não estou falando só de riqueza, porque às vezes pode ser conhecimento, às vezes pode ser, sei lá, boa pinta, eu não sei. Pode ser algo que você tenha em abastança. Mas o lance é ser manso e humilde. É você suprimir isso. E servir as pessoas que estão ao seu redor. E aí nós vamos herdar a terra. Vamos viver aqui. Salmos 37, 9 a 11 diz assim: pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. E em breve, o perverso desaparecerá, e ainda que procure, não vai encontrá-lo. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Amém? Aqui está falando de algo vindouro, escatológico, mas está deixando claro, ei, você não está se suprimindo, você não está tendo domínio próprio, não está segurando a barra. Eu não estou fazendo você fazer isso à toa. Porque um dia, os que são altivos, os que procuram esmagar as pessoas, eu vou tirar eles da terra. De alguma maneira. Eu vou acabar com eles. E a gente tem também Mateus 11, 29, o grande exemplo do Mestre Jesus, nosso Senhor e Salvador, quando ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. A verdadeira felicidade, a verdadeira paz está em viver em manso e humilde de coração, como Jesus. Amém? E aqui, esse texto casa com o texto que nós temos, quando diz que a gente vai estar ali buscando algumas coisas e vai estar pressionado com algumas coisas, mas a gente precisa descansar, porque existe a paz que excede o entendimento.
E Jesus era tranquilo com isso. E talvez você fale, mas Jesus era um homem sofrido, um homem de dores. É verdade, a Bíblia diz isso. Porém, a Bíblia diz mais em Filipenses. Ela diz que ele era igual a Deus. Ele era Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que sabia quantos fios de cabelo tinha na cabeça de Judas, de Pedro, de Tiago, de João. Mas a Bíblia fala que ele não operou como Deus. Ele foi servo. Ele se rebaixou, se segurou, se suprimiu. Foi manso e humilde em favor do próximo. Amém? Nós precisamos entender isso. Não tem como. Lloyd Jones fala assim: qualquer indivíduo que imagine ser capaz de viver uma vida cristã somente com as próprias forças está proclamando que não é crente. Ele está resumindo: se você acha que você consegue por si só, você nem crente é. Quando realmente percebemos aquilo que nós deveríamos ser e deveríamos fazer, inevitavelmente nós nos tornamos mansos e humildes. Então aqui é o seguinte: se eu acho que eu vou conseguir pelas minhas próprias forças, eu não sou um homem piedoso, eu não estou buscando essa pobreza de espírito, tem alguma coisa errada comigo. Jesus não está morando aqui, porque eu só consigo viver isso se o reino estiver vivendo dentro de mim, amém? Então, se isso está errado, o certo seria o quê? Quando eu começo a reconhecer minha pobreza de espírito, tudo isso, eu começo a me tornar mais parecido com Jesus. Então eu começo a ser manso e humilde em todas as coisas. E é em tudo, em todo tratado, em tudo que a gente tem uns com os outros. Amém? Que nós possamos viver de maneira mansa e humilde, sem se exaltar, de maneira nenhuma. Porque não é os exaltados que serão exaltados, é os humilhados. E aqui a Bíblia não fala que ninguém vai te humilhar. Ela fala: humilhem-se a si mesmos. É voluntário. Entrar no lugar de fraqueza é voluntário. Nós precisamos ter isso no coração. Amém? Próxima bem-aventurança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. E aqui, hoje eu vou parar por aqui. Recebi aval para a gente poder continuar semana que vem, né, pastora? Mas hoje eu vou parar por aqui. Essa fome e sede de justiça, nós precisamos entender que não é a nossa justiça própria. Não é requerer o nosso direito. Aqui está falando de uma justiça, e uma justiça que só vem de Deus. A justiça que é de Deus e não a nossa. E por que nós precisamos entender isso para a gente ser feliz, conforme Jesus está falando? Porque nós temos a tendência de buscar a nossa justiça própria. Em qualquer situação. Desde a mais idiota, que a gente ser fechado no trânsito, a gente ficar bravo com o cara, quase sair do carro para ir caçar confusão, do que, às vezes, um familiar nosso ir lá e difamar a gente, acabar com a gente, causar uma confusão na família gigantesca. A nossa tendência é tentar responder na medida. Nosso reflexo, a nossa reação é natural, é carnal, é humano. É a nossa natureza caída, ela responde: você me bateu na face direita, eu vou bater na tua esquerda, na sua cabeça, e vou te passar uma rasteira ainda. Parece exagero, mas a gente faz isso nas pequenas coisas com as pessoas. A gente reage desse jeito. E aqui está falando dos que têm fome e sede de uma justiça que não é deles, mas é do céu. Então eles acalmam. Eles contemplam um estado de espera até que Deus venha com a sua justiça e resolva todas as coisas. 1 João 3,18 diz assim: 3,18 diz assim: se você tem recursos suficientes para viver bem e ver o seu irmão passando necessidade e não mostra compaixão, como pode estar em você o amor de Deus? Por que ele está falando isso, João? Porque aí a gente entra na justiça de Deus. Deus precisa trazer justiça sobre a terra.
Quem são as mãos de Deus, os pés de Deus, a boca de Deus, o abraço de Deus, o calor de Deus nessa terra? Nós, a igreja. Se nós não levarmos essa justiça para quem está lá fora, ou entre nós mesmos, alguma coisa está errada conosco. E isso é muito triste, igreja. Os judeus jejuavam, tá? Os judeus tinham o costume de jejuar 2 vezes na semana. Então, 2 dias da semana, todo judeu encerrava a comida às 6 horas da tarde do dia anterior, só comia no cair do sol do outro dia. Era um costume judaico. Deus não tem problema com o jejum. Tanto que nós vamos ver mais para frente que Deus vai ensinar sobre jejum dentro do Sermão da Montanha. Mas Deus fala através de Isaías uma coisa com os judeus que só jejuavam por religião. Falava assim, ó: este é o tipo de jejum que eu desejo, que vocês vão e soltem os que forem presos justamente. Aliviem a carga dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam a corrente dos que prendem as pessoas. Reparta os alimentos com os famintos, ofereça abrigo aos que não têm casa, dê roupa aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Se nós queremos ter sede e fome de justiça, se nós vivemos como tendo fome e sede de justiça, nós não podemos virar as costas para o necessitado. Não é opcional para nós cristãos. Talvez a gente olhe para o mundo, e fala assim: nossa, olha lá, o pessoal que não tem nem condição de criar uma criança está indo lá adotar. Às vezes a gente vai lá e vê assim, só lá, olha, estão ajudando o pobre lá, porque na religião deles, se eles ajudarem, eles estão ganhando o céu. E a gente vai ficar assistindo? Essa é a indagação aqui de Jesus. Felizes são os que têm fome e sede de ver a justiça acontecendo na terra. Então, se nós temos essa fome, vamos fazer. Como a pastora falou, se movimentar. A vida cristã é uma vida de movimento. E aqui nós precisamos se movimentar. Amém? Não é fome e justiça própria, mas é de ver a vontade de Deus feita na terra. Assim acaba John Stott falando. Queria que vocês colocassem de pé. Que a gente compreendesse que as bem-aventuranças, elas não são 8 tipos de crente que Jesus está mostrando. Jesus não está mostrando 8 tipos de figura de cristão. A gente parou aqui na metade. Semana que vem eu vou continuar até a gente terminar. Mas ele não está mostrando 8 tipos de crente. Ele está falando que são 8 características que todo crente tem que ter. Não tem como a gente fugir disso. E o convite é que nós não vamos conseguir viver isso sem o Espírito Santo. Não tem maneira da gente viver isso sem o Espírito de Deus. Então eu queria que você fechasse seus olhos e abaixasse sua cabeça. E você começasse a pensar a respeito daquilo que nós falamos, sobre ser pobre, sobre ter um lamento profundo dentro do seu coração, sobre você ter fome e sede de justiça. E deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração e trazer os pontos que você precisa melhorar. Que eu preciso melhorar também. Não me excluo desse bolo. Que o Senhor traga clareza, Espírito de Deus. Nós queremos ser uma igreja, sim, triunfante, mas triunfante dentro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Não nos padrões de felicidade do mundo. Nós queremos, Jesus,
viver, Deus, da maneira que o Senhor prometeu que nós viveríamos. Plenos em Ti, assentados em lugares celestiais contigo, Cristo. Então por isso, molda o nosso coração nessa manhã. Traga o peso de viver Cristo mais profundamente. E eu digo peso não como algo pejorativo, Jesus, mas o peso de reconhecer o grande desafio que é a gente fazer isso sozinho. Que nós sejamos pobres de pedir a Tua ajuda, reconhecer diante do Senhor nossas debilidades. Que nós possamos chorar, ser sinceros diante do Senhor. Que nós possamos, Deus, ter fome e sede de ver a Tua vontade estabelecida aqui na terra. Assim como o Senhor chorou por situações humanas, que nós possamos colocar o nosso coração contrito e quebrantado, do qual Tua palavra diz que o Senhor não resiste. O Senhor mesmo disse que o Senhor não resistiria a um coração quebrantado, um coração que revela sua nudez totalmente. Que nós possamos nos colocar, Deus, diante do Senhor e ver nós nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém.